Salve, salve! Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio da Fórmula Podcast. Eu sou Maurício Tavares, apresentador do programa, CEO da empresa, e hoje, junto à equipe de produção, estamos trazendo uma pauta muito legal com uma pessoa incrível que a gente admira muito. Mas antes de falar dessa pessoa, preciso falar um pouquinho da Fórmula Digital, né? Esse ano estamos fazendo 10 anos de história, né? E a gente está preparando várias novidades para esse ano de 2023. A Fórmula Digital é uma agência multicomunicação com ênfase no audiovisual. A gente produz vídeos institucionais, anúncios, comerciais, animações, tudo que você pensa em um projeto com vídeo, a Fórmula Digital está aqui para te ajudar, né? E são 10 anos de muito sucesso e de muitos cases aí e clientes que estão com a gente há mais de 10 anos, tá bom? Lembrando, tá, que esse programa é veiculado na Rede Sul, canal 55.1 TV Digital e 11 da NET, e também em todas as nossas plataformas digitais, YouTube, Spotify. Os cortes vão pro Reels também, para bombar lá depois, né? Eu adoro corte, enfim. Mais uma questão, né, que o meu time de produção pediu para eu falar, que é para se inscrever no canal, ativar o sininho e divulgar para, no mínimo, 3 amigos aí, você que curte essa pauta de comunicação e marketing digital. Agora, como eu falei, uma pessoa que para nós é bem importante, é bem parceira e uma autoridade em marketing, a Raíza. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, obrigada pelo convite, por estar aqui. Isso aí, hoje a noite promete aí, muita troca, experiências, né? A Raíza é jornalista e designer especializada em comunicação para negócios e marketing digital, sócia em uma agência de comunicação e da mentoria para empresas e profissionais. Isso mesmo? Isso mesmo. Tem mais uma questão, né? Tu também dá aula pro POS, como é que é isso? Isso. Eu sou professora de uma cadeira de branding, branding e conteúdo para redes sociais, de uma cadeira de moda na Verbo Educacional. Sensacional. Quantos anos tu tem? 28. 28 anos, né? Com essa bagagem toda. Imagina daqui a, sei lá, 3, 4 anos, onde é que tu vai estar, né? Pessoal, qual é a relação da Fórmula com a empresa da Raíza, aí, que ela é sócia, que é a Dixon Comunicação, né? A minha sócia, Fabiane, ela sempre pediu para entrar em contato com a Dixon Comunicação, porque ela via na Dixon algo especial, enfim, como referência. E eu sempre procrastinava, enfim, porque é duro, né? Eu gosto de vendas e tal, mas se comunicar, enfim, ligar, CRM, etc., é difícil e tal. Eu sempre fui deixando para lá. E ela sempre me impressionando. Até que aconteceu essa nossa parceria. E como é que eu conheci a Dixon Comunicação e a Raíza, tá? Eu tava navegando lá nos Reels, no Instagram, e quando eu vi um vídeo muito legal. Mas um vídeo muito legal, mas de uma forma mais caseira, feito com celular, né? Era a Raíza falando dos bastidores, falando de tudo que ela vivenciou num evento da AGE. E eu achei tão legal aquele vídeo que eu resolvi seguir. Não sabia o teu número de seguidores, não sabia se tu era influencer, enfim. E aí resolvi estar ali, consumir mais vídeos, etc, né? Com o tempo e vendo que tu não fazia muito vídeo, né? E eu vou te pressionar, por que não? Faz vídeo se é o que tá dando tanto certo. Então, eu acabo fazendo o que eu não indico para os meus clientes, né? Que é a produção de conteúdo, que é mostrar a cara, mostrar o rosto, se vender nas redes sociais, ser uma autoridade nas redes sociais. Mas o que acontece é a minha autossabotagem, né? Total autossabotagem. Um dos motivos é que eu demando muito do meu tempo já cuidando da marca de outras pessoas, de outras empresas. Então, quando chega o meu momento de redes sociais, eu quero ingerir conteúdo de entretenimento. E eu acabo não produzindo conteúdo profissional para a minha rede social, ou até para a da Dixon mesmo, que a gente acaba dando prioridade para os nossos clientes, e as nossas redes acabam, infelizmente, totalmente errado, ficando de lado. Isso é uma das coisas que a gente quer mudar para 2023, é dar mais atenção para nós mesmos, né, ali dentro da Dixon, para as nossas contas pessoais e para a conta da empresa. Estamos com vários projetinhos aí, já dou um spoiler, para as redes da Dixon. Mas, enfim, deixa pra mais pra frente. Olha, gostei. E um dos outros motivos também da gente não... Eu, por exemplo, não fazer mais vídeos daqueles de conteúdo
tem muito da autossabotagem, de esperar o perfeccionismo, ou de, nossa, esse conteúdo todo mundo já falou, já tá batido, não vou falar, só que tá errado, né? Porque cada um tem um jeito de contar a sua história, a sua visão sobre aquilo. Perfeito. Nós também temos esse mesmo gap aqui, né? Enfim, a gente tem uma produtora de vídeo e a gente não faz vídeos também, né? Então a gente ou se esconde ou realmente a gente fica sobrecarregado com tanto vídeo e tanta coisa que chega no final de semana, enfim, no tempo livre a gente meio que não tem uma certa aversão também, né? Mas no meu pessoal posto bastante, mas eu posto no meu dia a dia que eu gosto, né? Sim. Enfim, mas eu sei que eu também tô errado e tô pecando nisso. Mas o teu dia a dia que tu mostra é super legal, porque a gente já sente que tá dentro aqui da fórmula, sabe? Então, uma avaliação boa aí pra ti, que a gente sente que tá dentro da fórmula e a gente já consegue entender um pouco do Olha universo aí, de tô vocês. ganhando uma mentoria e ao vivaço, né? Bom, então, desde que eu assisti aquele vídeo da AGE, me fiquei muito curioso para saber mais sobre vocês, enfim, sobre mais o teu trabalho. E por isso que a primeira pergunta é sobre da onde veio essa paixão pelo universo da comunicação, pelo marketing, desde pequena, ou tu já pensava em ter outra profissão? Conta para nós. Então, desde pequena, eu não sei dizer de onde surgiu, mas eu acho que tem a influência da família. Porque o meu pai tinha uma produtora de vídeos e fotografia para eventos. E eu desde pequena via ele em função disso. E desde pequena eu já aprendi a mexer no Photoshop. Sei lá, acho que já devia ter uns 12 anos. Eu já estava mexendo no Photoshop. Caraca. E ninguém mexia ainda, era tipo muito raro. E eu já ajudava ele, eu já trabalhava com ele. A minha irmã, que é mais velha, também a mesma coisa. E lá pelas tantas, a minha irmã, que é designer gráfico, me matriculou num tecnólogo de design. Nisso eu tinha uns 15 já. E aí fiz 2 anos desse tecnólogo de design, mas eu sempre quis ser jornalista. Quando eu tava no tecnólogo de design, eu pensei, bom, agora eu vou fazer uma faculdade de design ou eu volto pro meu sonho inicial, que era ser jornalista. Eu queria estar na TV, eu queria aparecer, fazer jornalismo. Um dos meus sonhos era jornalismo investigativo. Caraca. Mas enfim, né? Fui para outro Perfeito. lado oposto. Com a vida, fui total pro outro lado. E aí, pós o curso de design gráfico, e eu já postando no Orkut, no Facebook, Nossa. o Facebook tava recém bombando em Porto Alegre, no Brasil. As empresas e as pequenas empresárias já começaram a me chamar pedindo logotipo, pedindo identidade visual, pedindo ajuda para já se posicionar nas redes sociais. E Facebook era mato ainda. E desde então eu já tinha essa vontade de ajudar essas empresárias, essas empreendedoras. E aí eu fui fazendo identidade visual, fui trabalhando já no marketing dela sem saber nada, desde os 17 anos. E aí eu pensei assim, quando chegou a hora de escolher a faculdade, né? Seguir o sonho de jornalismo ou continuar nessa área que eu já estou até vivendo e trabalhando. Aí me aventurei, segui o sonho e fui pro jornalismo, porque eu já acreditava que eu já tinha uma noção do outro, então eu queria ver o jornalismo, né? Ter certeza. E aí, desde o primeiro semestre, eu já comecei a estagiar porque eu tinha esse curso de design gráfico. E desde aquela época, os jornais, eles já queriam alguém que cuidasse de redes sociais, e que era raro. Então, eu já consegui um estágio no primeiro semestre, sempre foi devido a esse curso que eu tinha. Todas as outras vagas depois tinha que ter alguma experiência com design, com Photoshop, com Illustrator, em design. E aí, assim, fui indo, quando eu vi, precisei mesclar o jornalismo, a minha curiosidade já numa nova área que estava se formando, que era o marketing digital, ali, as redes sociais, ser um social media, né? E o design gráfico. Então, juntou tudo e eu acabei me tornando uma profissional que consegue, eu não sei como é que é a palavra, fazer vários trabalhos que precisariam de uma equipe. Eu consigo resolver, assim, com design, com jornalismo e com as especializações em redes. Sensacional. E nós também, né? Eu também, na minha história, eu também trabalhei com marketing, designer gráfico, enfim, porque eu fiz o técnico informática e lá tinha essa cadeira, enfim, me apaixonei também. E no final das contas não fui, né? Não engrenei na parte de TI, mas mesmo assim o marketing, o designer gráfico me ajudou bastante aí para que eu pudesse estar à frente da fórmula e entender sobre conceitos de marca, enfim. E é importante, né, que a gente entenda um pouco de tudo, então super vale.
Exatamente. Tu é Head Branding em uma empresa de assessoria de comunicação que é a Dixon, né? Como é que surgiu a parceria com a Ana? Então, lá no finalzinho da faculdade, eu estava empreendendo sozinha. Eu tinha uma página onde eu já publicava dicas de comunicação. Um blogspot, o que é? Era um Instagram mesmo. Era um Instagram. E eu já tinha esse Instagram que eu publicava dicas de conteúdo, de marketing, de redes sociais, de design. E aí, só que eu tava me sentindo sozinha e eu já tava no final da faculdade e eu pensei assim, não, acho que agora eu posso voltar para o mercado. Eu senti essa necessidade, acho que eu tava há um ano já sem estágio, porque eu queria ser autônoma, vamos dizer assim, né? Queria empreender mesmo. E aí, numa cadeira aleatória lá, uma pessoa falou que tinha uma vaga de uma empresa que a pessoa precisava de... como é que era a expressão? A pessoa precisava de um braço direito. Aí, já fui na entrevista, daí a Ana Paula, fundadora da Dixon Comunicação. Aí a gente já deu match ali de cara, já comecei a trabalhar com ela. Quando eu me formei, ela convidou pra ficar, né, pra sair do estágio. E fomos indo, isso foi em 2016, se eu não me engano. Fomos indo. Daí, na pandemia, veio a necessidade... A empresa era só de assessoria de imprensa. E aí, na pandemia, veio a necessidade de marketing digital, de produção de conteúdo para as redes, que os clientes vieram com muita... o mercado, assim, mudou muito ali na pandemia, que as empresas viram a necessidade de estar online. Então, a Ana me convidou para ser sócia nessa parte do digital, para que eu pudesse implementar esse novo nicho na empresa, né? E aí, desde então, entraram clientes de redes sociais, projetos de branding também, mentoria para redes sociais, e assim, fomos crescendo a empresa. Perfeito. Como para vocês ali, essa relação deve fluir muito bem, né? Aqui a gente teve um crescimento muito grande na época da pandemia. Mas a gente ia quebrar. A gente se reinventou, né? Enfim, a gente tinha outras formas de atuação no mercado audiovisual. A gente teve que correr para ir para as lives, lembra? Que até o sertanejo estava começando a ir para as lives, enfim, ganhando com patrocínios, etc. E a gente começou a ir para as lives, as transmissões e salvou a nossa pele. E depois da pandemia a gente sobressaiu, né? Muito concorrente também que tinha bastante relevância ficou para trás, não se reinventou, né? E a gente que era pequenininho, há 2, 3 anos atrás, a gente sai muito forte, entendeu? Por isso que a Fórmula hoje está se despontando também no audiovisual aqui no nosso estado. Bem legal, a Ana tá convidadíssima aqui, já falei com ela para vir num programa nosso, né? Enfim, ela realmente é uma pessoa muito querida, muito parceira, inspira também, né? Enfim, toda a história dela. Então, estamos preparando, viu, Ana? Para você vir aqui e dar um show aqui com as tuas histórias, né? Enfim. Tem história. Então, Rai, um dos dilemas que eu tenho pessoalmente, né? Enfim, alguns clientes também me perguntam eu faço um Instagram novo para divulgar um negócio, um produto, um serviço, ou uso as minhas próprias redes sociais, que tem toda a minha família lá, amigos, parceiros, enfim. Será que se eu postar muito lá, eu vou perder seguidores? Enfim, como é que tu lida com isso? Qual a tua dica? Então, depende do público que tu quer atingir, depende do que é o teu negócio, se é serviço, se é produto. E uma coisa muito importante também, a gente tem que analisar se as pessoas que já te seguem vão querer consumir esse teu novo conteúdo. Porque se elas não têm nada a ver em querer consumir esse novo conteúdo, vão ser pessoas, entre aspas, mortas, que estão te seguindo no Instagram, que elas não vão interagir com esse conteúdo novo. Então vai ser um peso morto pro algoritmo do Instagram. Então, isso tem que ser bem analisado, tá? Mas, no modo geral, nos casos, assim, por exemplo, pessoas, tu que trabalha com vendas, com comunicação e ainda tem a fórmula, eu te recomendaria manter o teu perfil e fazer mesclado. Um pouco da tua vida, um pouco do teu trabalho, um pouco de conteúdo, um pouco de lifestyle, um pouco de trabalho, sabe? E aí tu pode profissionalizar a tua rede pessoal, sim, né? Tu pode trazer conteúdos mais profissionais e ao mesmo tempo mostrar quem é o Maurício que tá por trás da empresa. Isso conecta muito, né? As histórias que a gente conta. Saber usar os stories, né? Porque acho que a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente posta, né? Enfim, até um conteúdo bobo é importante colocar, né? Se a gente for só, na minha opinião,
postar coisa profissional, já não é um negócio superficial. Sim. A pessoa só tá me vendendo. E às vezes conecta mais a algo simples, né? Totalmente. Algo genuíno. Com Foi certeza. o que nos conectou, foi o teu vídeo lá que tu fez, que eu achei muito legal. Enfim, fiquei bem admirado mesmo. Me inspirou a fazer vídeos também nesse sentido, em eventos, enfim, tu sempre vai em eventos, né? Sim. E acho que eu vi mais vídeos teus sobre eventos, enfim. E isso é bem bacana. E normalmente esses vídeos dos eventos acabam dando muita visibilidade. O pessoal compartilha. Mas tem um time, né? Não pode demorar um tempão pra fazer o vídeo. Não pode. Tem que ser até, no máximo, assim, 2, 3 dias depois. Olha, tem uma pergunta bem bacana aqui agora. Essa pergunta veio da Mel, aqui, nossa estagiária. Muito querida e muito trabalhadora. Que é essa aqui, ó. Já que um dos teus focos é marketing estratégico, qual os principais erros e acertos de quem está no meio? Os principais erros e acertos. Os principais erros... O principal erro é o perfeccionismo, tá? Querer fazer... Deixar de fazer por não ter um planejamento estratégico. Isso é um dos erros até que eu cometo, tá? Não, eu não vou fazer nada porque eu tenho que fazer um planejamento super estratégico antes. E aí acaba se boicotando porque não para pra fazer um planejamento estratégico e daí não põe nada, não tira nada do papel. Perfeito. Tá? Isso pode ser para várias áreas, né? Agora, os acertos é conseguir, né? Seguir um planejamento estratégico, é conseguir... E mesmo que não consiga fazer naquela ordem que se almejou, que consiga tirar alguma coisa do papel e conquistar, né, os seus objetivos, realizar seus objetivos dentro de um panorama real, porque não adianta também a gente fazer um planejamento estratégico, fazer uma estratégia ali que não tem a ver com a realidade. E quando tu faz um grande planejamento, um estudo, enfim, mercado, apresenta para o cliente demora para poder valida, e depois na hora de atuar, enfim, fazer a ação de publicidade, enfim, o cliente quer mudar tudo. Já pegou um caso assim? Aí a gente senta, chora. Então, não tive tempo para ver direito, enfim, né? Não tive muitos casos assim, mas já aconteceu com postagens. Aí a gente envia o planejamento, daí tá ali, sugestão de post, conteúdo X, aí a pessoa, ok. Aí o social media vai lá, produz vídeo, produz foto, produz legenda, faz o copywriting. Aí na hora que manda o post em si pra aprovação, não era isso que eu tava imaginando, ou... Daí tá, então a gente edita, como é que tu tá imaginando? Não quero esse post, vamos mudar, próximo. Isso aí. Então isso acontece, infelizmente, né, mas quando a gente consegue, daí com o tempo e se especializando, entendendo o cliente, a gente conseguiu já diminuir um pouco esse retrabalho, sabe? A gente conseguiu já se moldar e entender o que o cliente quer. Eu vou te fazer uma pergunta um pouco polêmica e quero só ver o que tu vai responder. Tu já usou o chat GPT para teus trabalhos, enfim? Não usei, mas eu acho que eu tô perdendo tempo, porque dizem, né, que ele cria até legendas em textos. Tem aqui uma pessoa na empresa que se chama Fabiane, minha sócia, ela tá fazendo uns roteiros ali, né? Tá achando ótimo. Ela tem um canal no YouTube chamado... Mentira, eu não uso pra fazer roteiro, não. É só um apoio. Tu pega como apoio, mas já é alguma coisa, né? É uma inteligência artificial, não acho errado também. Enfim... A gente tem que usar os robôs ao nosso favor. Não, enfim, eu também uso. Eu até te mostrei, né? Eu fiz umas perguntas. Quais as melhores perguntas para falar para uma especialista de marketing digital? Ele me lançou várias isso é perguntas. tuas perguntas. Não são. Eu acho que é. Acho que é do chat GPT. Vocês lá da Dixon trabalham também com gestão de tráfego? Como é que tu lidera isso? A gente tem uma parceira que faz essa parte pra gente. Ela não trabalha diretamente dentro da Dixon, mas é a nossa parceira para todos os jobs, né, de gestão de tráfego. Que a gente, inclusive, recomenda muito, que faz toda a diferença. Eu já aprendi a mexer, já fiz curso na época. Naquela época que a gente achava que social media tinha que fazer tudo, eu aprendi sobre tráfego pago. Só que aí, com o tempo, eu fui contratando pessoas para fazer para mim. E aí, quando eu precisei fazer de novo, e eu entrei lá na plataforma do Facebook, já tinha mudado tudo. E toda semana o Facebook muda o layout deles. Aí eu cansei, quer saber, é mais fácil. Tem coisas que a gente tem que delegar. Então, desisti. Mas a gente tem uma parceira super profissional, Dani Medeiros, do @bemanalítica. Ó, Dani, tô falando de ti.
E ela é super parceira para resolver... Hoje ela se formou comigo em jornalismo e hoje ela faz só gestão e tráfego pago, é especialista. Então, estamos em boas mãos com essa parceira. Perfeito, né? Aqui na Fórmula também trabalhamos com alguns casos, né? Alguns clientes bem legais de gestão de tráfego. Mas o que a gente faz muito bem é vídeo. A gente é apaixonado por vídeo, tudo que envolve o audiovisual, cinema, né? Lá tu nota o crescimento de produções de vídeo? Total, inclusive a gente recomenda muito mais vídeo na estratégia de conteúdo do que arte, do que postzinho estático. A gente preza muito, a gente vê no... O algoritmo entende melhor, né? Nossa, a gente vê no relatório de métricas depois ali que as pessoas se conectam com aquilo, sabe? Quando a gente coloca o cliente para aparecer, assim, é transformador, assim. Uma foto de produto ou um vídeo de um produto humanizado com uma pessoa usando, com uma pessoa vestindo, ou com uma pessoa mostrando, muda totalmente. Mas tu acha que as empresas precisam pagar muito caro para vídeo ou elas podem fazer vídeo no celular também, enfim? Então, vai de empresa para empresa, né? Se for uma empresa super grande e que tem capacidade de ter uma equipe de audiovisual, vai na equipe de audiovisual. Agora, empresas pequenas que não conseguem manter isso no seu escopo ali, na sua folha de pagamento, faz com que tenha em casa. É melhor fazer, claro, né? Sabendo a estética, tendo um roteirinho legal, cuidando do capricho, né? Mas faz em casa, vamos dizer assim, em casa, do que não fazer, né? Perfeito. Bom, a gente falou de ChatGPT, eu me lembrei das tendências, que é uma das perguntas aqui, né, para 2023. Bom, já estamos em abril, mas a gente sabe que Brasil é Brasil, né? Então Sim. Começa depois do carnaval, enfim. Além do ChatGPT, o que tu acha que pode aí despontar aí para uma tendência bem bacana, hein? Então, eu tenho lido muito sobre marketing de dados. O que é isso? Antes de qualquer tomada de decisão, se faz uma pesquisa ou pega alguma empresa especializada nisso e tu analisa aqueles dados ali e tu consegue, a partir daquilo, desenvolver campanhas de marketing baseado nesses dados. Então, tá vindo muito forte isso. É do Marketing 5.0. Até recomendo esse livro do Philip Kotler. É muito legal mesmo, assim, é até um pouco apavorante, sabe? E fala muito de inteligência artificial também nesse livro. Fala sobre marketing de dados, o poder que isso tem. Então, a gente muda do empresário ou do marqueteiro ali fazer uma estratégia baseada em intuição e migra para o cara que vai fazer uma estratégia baseada em dados, tá? Eu ainda sou meio, vamos usar a palavra mística, assim, eu ainda vou muito na intuição. Só que, assim, como nós podemos hoje, no dia a dia, fazer esse marketing de dados? Analisando as métricas das próprias redes sociais. Então, já é pra gente, assim, fica mais real isso, tá? Mas já tem empresas super especializadas que já trabalham só com pesquisa de dados. Então, eu acho que isso vai vir super forte mais pra frente. Perfeito. Sabe o que eu acho que vai ser muito forte, né? E eu vou trazer pro meu assado aqui, é podcast. Total. Nossa, cara. Não, antes da pandemia, a gente já estava estudando aqui sobre podcast, né? Mas a pandemia cresceu tanto que a gente resolveu criar os estúdios, né? E aí a gente alavancou. A gente realmente subimos de nível, digamos assim, né? E após a pandemia, continua crescendo, né? E não só o número de podcasts, mas também os números, né? Muitos cortes aqui na fórmula que a gente editou passaram 500 mil no orgânico. E canais e perfis que não têm relevância. Então isso aí sabe, pra mim é muito interessante. Me deixa intrigado também, né? Minha percepção sobre por que os podcasts bombaram tanto agora é por causa desse multicanal. Não é só um áudio. É um programa, vira um programa com vídeo que vai pro YouTube, vai pra TV, vai cortes pras redes sociais. Tu diz o Omnichannel, nesse momento. Isso. Nosso. Que a gente tem que estar em todo lugar, a qualquer hora. Tá em todo lugar, mas eu acredito que o podcast bombou tanto agora por causa disso. Porque conseguiu se migrar pra rede social, conseguiu estar no TikTok, conseguiu estar no Instagram, conseguiu estar no YouTube. Então, eu acredito que se fosse ainda daquela forma só áudio, não teria dado esse boom. Exatamente.
Exatamente. O legal do podcast é que é bem democrático, né? Ele serve para quem quer consumir o programa na íntegra e tem podcast de 5, 10 horas, né? Para quem quer ouvir, ver, consumir o vídeo curto, né? E tem vários tipos, né? Tem o videocast, podcast, que é o áudio, vídeo, que é o vídeo e o áudio, e tem o webcast, que é com transmissão ao vivo. A gente aqui na Fórmula fala que tudo é podcast, né? Enfim, e pegou o nome, né? Mas é interessante como o algoritmo entrega, né? Claro, tem que ter uma constância ali e tudo mais, né? E hoje a gente prega para as empresas. Toda empresa tem que ter o seu próprio podcast. Mas não, às vezes não para falar só de negócio. Sim. Para falar de pessoas, para falar de histórias, enfim. E histórias conectam, né? Eu sou uma pessoa que eu consumo podcast no Instagram do podcast. Porque eu sou muito ansiosa e eu sou objetiva. Eu gosto de ter as coisas rápidas. Então, o meu cérebro funciona assim. Eu vou lá no Instagram desse podcast e ali já vão estar os melhores cortes. Então, eu já assisto ali as melhores frases, o que o programa achou interessante, né? O editor achou interessante, eu já consumo ali os melhores cortes e pra mim, eu acabo ficando no Instagram. Como tudo volta pro Instagram. Eu acabo consumindo só no podcast no Instagram. Então, assim, é uma loucura esse mundo que a gente tá de redes sociais e que tudo se conecta. E quem não se molda a isso, quem não muda pra isso, né, vai acabar ficando só no... Não vai estar no online, no digital e... Tá fora do game, né? Tá fora do game. Me diz uma coisa sobre LinkedIn. Vocês trabalham também lá? Porque é uma rede muito forte, né? Tem muita gente que me fala, Maurício, no Instagram dá views, etc. Enfim, mas eu vendo muito no LinkedIn. Tem clientes que vocês atendem lá? Todos. Todos? Uau! Todos. A gente faz gestão de LinkedIn para todos os clientes também. Depende, né? Depende do segmento, mas a maioria tá no LinkedIn. Temos clientes que não fazem sentido estar no LinkedIn, estão no TikTok. Outros não fazem sentido estar no TikTok, daí estão no LinkedIn. E é muito bacana, porque existe uma vida lá no LinkedIn diferente do Instagram. Então... Tudo que se posta numa rede tem que postar diferente da outra. Não necessariamente, tá? Se tu não vai postar porque, eu tenho que fazer diferente, então posta igual. Mas o ideal é que cada rede tenha o seu conteúdo, né? No LinkedIn a gente acaba botando mais realizações profissionais, mais conquistas da empresa, mas acredito que quanto mais conteúdo estiver ali disponível, melhor. A gente vê no LinkedIn, o Instagram parece que dá visualização, mas é o LinkedIn que tem trazido clientes para as pessoas, para as empresas. Então, super importante também estar ali com conteúdo atualizado e se postando, né? Vamos dizer assim. Outra curiosidade aqui é falar sobre empreendedorismo, né? Muita gente que trabalha ali as suas 8 horas, 6 horas por dia e tal, sonha em não ter um chefe e quer empreender. A gente sabe que a gente empreende, que na verdade tu vai ter muito chefe, né? Enfim, e na verdade tu não trabalha 6, 8 horas, tu trabalha 24 horas. Não, cabeça não para, né? Mas tu começou muito nova empreendendo, né? Teve essa chance de ser sócia da Dixon e tal. Quero saber como é que foi pra ti essa experiência, porque deve ter sido bem complicado, né? O empreender desde nova foi automático, foi fluindo, assim. Não sei explicar, é que eu sinto que tem pessoas que já nascem empreendedoras e tem pessoas que não querem empreender, que acham mais fácil ter um chefe que mande fazer as coisas, sabe? E tá tudo certo. E tá tudo certo. Eu já sou a que eu gosto de fazer as minhas coisas, como é que eu posso dizer assim, mais livres. Foi indo automático, sabe? Foi fluindo e quando eu vi já tava com cliente. Eu acho que foi até sem ser intencional quando isso começou. Eu postava os trabalhos e vinha 5, 10 pedidos de orçamento em contrapartida, e quando eu fui ver, eu já tava empreendendo, eu não tava entendendo nada, mas eu tava ali com 17 anos, sabe? E aí fui indo pra vida e fui me profissionalizando e foi isso. Eu quero saber se tu manja de moda, porque tu se veste muito bem, né? Eu já trabalho com algumas marcas femininas e acabei indo me especializando. Quando eu fiz uma especialização de branding, foi com uma mulher muito foda do Rio de Janeiro, que ela faz o branding de grandes marcas, tipo Far, mas marcas assim com essência, sabe? Não é aquelas marcas que querem produzir. Então,
a minha especialização de branding foi com uma professora que cuida de marcas de moda. Então, eu acabei, sem querer, migrando para isso também. Eu fui seguindo a influência dela. E aí, como eu já tinha clientes também de marcas femininas, isso foi indo automático, sabe? E aí eu fui me apaixonando pela área, fui estudando mais e Perfeito. estamos aí. E aí eu fui convidada ano passado para dar essa cadeira de conteúdo para moda, para pessoas que querem empreender na moda. Então eu trouxe para essas aulas o meu dia a dia, né? O meu trabalho, um pouco dessa especialização em branding. E é isso. Perfeito. Sabe que a gente está numa área que a gente tem, né, enfim, os seus desafios, mas também ela mexe muito comigo quando a gente está falando de mudar vidas, né? Quantas empresas ou empresários que vêm até nós, enfim, e querem subir de nível, estão com problemas de venda e a gente consegue resolver, né? Tenho vários cases aqui, até por isso que justifica nossos 10 anos de história, né, de cliente que, em uma estratégia nossa, o cara ganhou muito dinheiro, sabe? Mudou a vida dele até hoje, é emocionado, enfim. Por isso que a gente tem tantos clientes há 10 anos, né? A gente consegue hoje nem falamos mais clientes, falamos que somos parceiros, né? Por conta disso, né? Por essa empatia que a gente tem, né? O cuidado, o carinho, cada cliente que vem e tal, né? Tu também pensa dessa forma? Sim, com certeza. É gratificante quando a gente vê o resultado do outro lado, né? E quando o cliente também entende isso, que foi através de pessoas que estavam pensando ali, que queriam ajudar ele, que estavam dispostos, né, a entregar o conhecimento para aquilo, assim, então é gratificante. Por mais que a gente possa, né, ajudar todos os clientes dessa forma, assim, a mudar empresas e... Perfeito. Mas também, assim, nem sempre a gente consegue ter sucesso com cada cliente, porque, enfim, não existe nada perfeito, né? Porque é pessoas e conhecimento e etc, né? Uns 2 anos atrás a gente foi trabalhar com uma loja virtual e a gente manda muito bem fazendo lojas virtuais, enfim, né? Só que o cliente que a gente pegou, ele não tinha conhecimento nenhum sobre o online, vendas, Sim. nada. Mas a gente criou uma loja muito bonita, entregamos a loja e a pessoa não sabia fazer. Uhum. E a gente tentou treinar e teve um desgaste muito grande e tal, tentando treinar. No fundo, a pessoa queria que a gente fizesse tudo. Sim. Venda, etc. E aí a gente percebeu que não dava. E nem sempre vai dar certo, né? Sim. Tá, mas e aí ele não estava disposto a contratar vocês para fazerem isso? Não tava. Daí é complicado. Não tava. Porque assim, não é só loja virtual. O cliente ele queria que toda vez que postasse um produto, que fosse publicado no Mercado Livre, que fosse publicado no Shopee, etc., em todas as redes Sim. possíveis. Só que para isso ele precisa dar baixa no estoque, ele precisa cadastrar, ele precisa mexer num CRM, Sim. entendeu? E a gente estava disposto a ensinar, mas a pessoa não estava disposta a aprender. Aprender e a fazer. A gente sempre fala que comunicação é uma via de mão dupla, né? O marqueteiro, o comunicador, ele vai, faz, planeja, ensina muitas vezes. Se o proprietário ou a pessoa responsável não ajudar, não vir junto, né? Não tem como fluir. Então, a gente sempre fala que o cliente, sim, tem que se envolver, tem que, no nosso caso, mais de produção de conteúdo, tem que mandar, tem que atualizar o que está acontecendo na empresa, porque como nós somos prestadores de serviço, a gente não está dentro da empresa, a gente não consegue estar dentro de todas as empresas que a gente atende. Então, o cliente tem que saber que ele vai ter que nos mandar conteúdo, ele vai ter que nos atualizar, mandar as notícias, o que está acontecendo, quais são as ações em si mesmo na empresa. Então, o nosso papel também é cobrar, né? E aí, o que a gente vai fazer? Que se incomoda com isso, né? Essa cobrança. O que a gente vai fazer esse mês? Vamos fazer uma ação legal? E é muito comum do cliente do outro lado também tá super atucanado. O cliente já tem as demandas dele e ele também não consegue dar esse retorno, né, para a equipe de comunicação e acaba muitas vezes sendo frustrante, né? Muito pro profissional que não consegue fazer tudo, todas as ações, as ideias, o planejamento, e também pro cliente que contratou ali uma equipe e ele não consegue dar suporte. E tem que ter esse suporte, é muito importante. Concordo 100%, não é fácil, né, a questão de ensinar o cliente. Hoje a gente tem que já tá com essa ideia de escolher o cliente, né? Nem todo mundo a gente trabalha mais.
Porque isso dá um desgaste às vezes, né? Não vale a pena todo o trabalho, né? A gente também já tá indo mais pra essa linha de escolher cliente, quando a gente vê que o negócio ele não vai fluir, não vai andar junto ali, complicado. Bom, tu sempre tá buscando evolução em vários níveis, em vários segmentos, enfim. E se tratando de comunicação, eu vejo tu postando muito em eventos, né? Enfim, em associações, como a própria Age, né? Enfim, tu tá sempre em volta aí de busca por aprendizado. Tu não acha que já tá em um momento que tu tem que compartilhar mais tudo que tu sabe? Até sugiro pra te ter um podcast pra isso, enfim, pra ensinar a galera. Pois então, estou aqui aberta a negociações. Olha aí, Olha ó. aí. Perfeitamente, né? Não, eu tenho levado bastante coisa disso para as redes sociais, que é o momento que eu consigo parar para postar, né? Isso que a gente tinha comentado lá no início. Então, por que eu gosto tanto de postar coisas pós-evento? Porque eu tô com a cabeça fresca, eu acabei de ouvir várias pessoas muito fortes nos seus nichos, falando como o que eles fizeram para chegar lá, trazendo cases, trazendo resultado, trazendo tendências, inovações. Então, eu sempre quando eu tô nesse momento de networking em eventos, a cabeça fica assim, ó, a milhão, nossa, eu quero fazer isso, quero fazer tal coisa, e eu acabo levando tudo para as redes sociais, porque eu também tô com a cabeça mais leve, mais criativa, mais fresco, então eu acabo aproveitando esse momento para postar ali. E acaba sendo, né, meu aliado no Instagram. Tanto que foi assim, né, que tu me conheceu. Isso aí. Vou abrir aqui com nossos parceiros, né? Que a gente tá planejando aí fazer um podcast voltado aí à comunicação, enfim, a esse mundo do entretenimento, né? É ou não é? É. Não era pra falar, mas não vai ser lançado agora. Vai ser Spoiler. um baita spoiler. Eu também quero saber o spoiler da Dixon, né? Que tu falou. O que seria isso? Então, a gente tá fazendo um rebranding de marca. E a gente vai oficializar essa parte do digital. Vamos criar vamos profissionalizar, né, no digital o nosso hub, que seria o de a imprensa, o branding, a produção de conteúdo e as redes sociais. E a gente vai... eu tô contando tudo. Não, daí nos sigam lá na Dixon Comunicação pra ver. Olha aí. Boa marqueteira, viu? Olha aí. Mas a assessoria de comunicação não morreu com o avanço das redes sociais? Como é que é isso? Ou tá mais em alta ainda? Porque antigamente a gente tinha essa questão de usar assessoria para televisão, para jornal, impresso, enfim. Agora que precisa de assessoria de comunicação. Porque com a facilidade de qualquer coisa ser publicada nas redes sociais, quando uma empresa tem uma assessoria de comunicação, eles acaba tendo uma segurança de qualquer gestão de crise, qualquer coisa publicada errado sobre a imagem daquela empresa, sabe-se que tem um profissional ali que vai resolver isso, sabe, com agilidade. Então, já aconteceu isso na Dixon. Então, é super importante que as empresas tenham, sim, uma assessoria de comunicação, porque gestões de crises acontecem muito. E, além disso, temos cada vez menos veículos de comunicação. Então, quando a gente consegue, na assessoria, impactar também esses jornais com os nossos clientes, com as pautas dos clientes, a empresa ganha muito mais destaque, ganha muita credibilidade, né? Estar no jornal, ser notícia. E ele pode ainda levar isso para as redes sociais dele. Então, influenciadores também, vocês trabalham? Sim, com serviço de PR, né? Sensacional. Tu tá sempre postando sobre leituras, né? Enfim, queria que tu recomendasse um livro pro nosso público, pros nossos telespectadores da Rede Sul, ou algum livro que te impactou muito, que tu gostaria de falar aqui. Então, o último livro impactante, assim, que mudou o meu... Como é que é? Essas pessoas que fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Multitarefeiros, tá? Eu sou uma pessoa multitarefeira. Quando eu li o livro A Única Coisa, eu vi que eu tava fazendo tudo errado. Porque eu queria fazer tudo do profissional, eu queria fazer tudo do pessoal, eu queria fazer tudo do espiritual, e aí eu não fazia nada. Porque eu tinha que fazer um monte de coisa, e aí eu ficava cansada só de imaginar um monte de coisa que eu tinha pra fazer.
E aí, quando eu li esse livro, mudou a chave ali e é uma coisa óbvia. Tu tem que tu tem que pensar qual é a coisa hoje eu quero o profissional. Qual é a coisa mais importante que eu tenho que fazer hoje que vai resolver um maior problema do meu dia ou da minha semana. Eu começo por aquilo. Perfeito. Depois que eu fizer aquilo, vou pra outra coisa. Chegou ali 7 horas, acabou, ninguém do trabalho vai mais me chamar. Bom, hoje eu quero concentrar no meu espiritual. O que eu tenho que fazer hoje? Vou fazer um reiki, enfim, tem que ter as suas prioridades em cada nível, em cada nicho da vida, vamos dizer assim. E aí, indo por percebo tópicos. isso nas suas redes, né? Essa busca por um equilíbrio, né? Enfim, pelo sucesso em vários níveis, né? Pessoal, profissional, espiritual, físico também. Tá sempre no Kangoo, Sim, né? sempre no Kangoo. O Kangoo é o meu antidepressivo. Eu jogo toda a raiva ali no Kangoo. Hoje tinha, não tinha? Não era hoje? Não, tem todos os dias. Eu tento Sim. moldar a agenda. Só que nem todos os dias a minha única coisa mais importante é o físico, né? Daí eu acabo... Tem dia do Kangoo, tem dia da leitura, tem dia do curso, tem dia do podcast. Legal, agora. Bom, pessoal, a gente tá indo pro nosso intervalo, né? Em seguida aí a gente volta aí com mais algumas perguntas. E até mais. Estamos voltando. Lembrando aí que é o programa A Fórmula Podcast, que é veiculado na Rede Sul, Canal 55, e em todas as nossas plataformas digitais. Hoje o programa é bem especial, a gente gosta muito, a gente é apaixonado por tudo que envolve a comunicação. Trouxemos a Raya e a Raíza para falar de comunicação, né? A gente está no segundo bloco do programa e aprendi bastante até agora, né? Enfim, sobre da trajetória dela. E eu quero saber algumas outras coisinhas a mais. Rai, sobre essa quantidade de plataformas, né? Enfim, esse avanço tecnológico de sites, tantos aplicativos, como achar os meios certos, os locais certos para a gente fazer, colocar nossa casa ali, né? Enfim, tem gente que, por exemplo, só utiliza o Instagram para vender os seus produtos, seus serviços, né? Mas uma hora, sei lá, pode acabar o Instagram. Então, tu acha que a pessoa tem que focar numa plataforma, enfim, ou ela tem que ter várias outras plataformas? Não é seguro ter só o Instagram, primeira coisa, né? A gente precisa ter uma empresa que é mais séria, que leva a sério, né? Tem que ter um site que é a segurança. Se um dia dá a louca aí nos chefões aí das redes sociais e cai, igual já aconteceu várias vezes, aí morreu. Daí o WhatsApp da empresa estava dentro do Instagram. O link, eu digo, né? Se a pessoa não tem salvo. Se falava só pelo direct do Instagram, não consegue mais, ninguém mais compra teu produto. Então, tem que ter um site que leve pro telefone, que leve pro WhatsApp, que tenha um endereço, que passe. Isso passa mais credibilidade e segurança. Além do que acontece algo assim, de uma rede social cair, a pessoa consegue te encontrar no Google, né? Que é o principal, ainda é um dos principais veículos de busca. Então, com certeza, e só dentro do Google tem muitos serviços, né? Muito. Tem Google Maps, tem Google Meu Negócio, tem Google Ads, enfim, né? Tem uma infinidade de serviços ali, bom para todo mundo vender. Sim, e é muito fácil e é super, super recomendo que todo mundo tenha o seu Google Meu Negócio. Todo mundo, mas uma padaria pequena, uma borracharia também. Com certeza, todo mundo. É grátis, é de graça. Uma pessoa leiga consegue entrar ali e se cadastrar. Então, é muito importante, porque no momento que tu tá no Google Meu Negócio, tu aparece no Maps, tu aparece no Waze, tu aparece no Uber. Então, aí o cara ali é um mercadinho pequenininho. Mas a pessoa que se mudou, ou tem uma pessoa nova no bairro, quer saber onde tem uma padaria no bairro. Ela vai abrir o Google e vai aparecer ali. Tem uma padaria a 5 metros. Então, isso é muito importante. Não dá para confiar só na rede social. Isso aí. Aqui na Fórmula, a gente tem esse dilema também, né? Será que faz poucas? Será que faz muitas? Se a gente pega uma marca
e a gente coloca em muita plataforma, tem um desgaste também, né? Porque a gente não consegue exatamente comunicar de uma mesma forma para todas as outras. A gente Sim. tem que se adaptar à plataforma. O TikTok eu acho que é uma rede mais jovem, né? Não sei se eu posso estar errado. Né? Enfim, e a gente não pode conectar... A gente pode sim usar todas elas, mas saber como comunicar em cada uma delas. Talvez pro TikTok mais entretenimento, pro LinkedIn algo mais sério, né? Isso. Sobre o TikTok ser uma rede jovem, eu não acho mais que seja jovem no público, tá? Muitas pessoas mais velhas de outras gerações já estão no TikTok consumindo, né? Não produzindo, consumindo. E outra coisa também que eu li no Marketing 5.0, que ele faz uma análise, que esse público jovem de hoje já é maior que o público, sei lá, o jovem adulto e o velho. Então, os millennials, acho que nós somos millennials, né? Sim. A última geração agora. Eles já são maiores que todas as outras gerações juntas. Então, aonde é que a tua marca quer estar daqui 5 anos quando esses caras, bebês, estiverem consumindo? Já tem que estar no TikTok, então. Já tem que estar aparecendo para essas pessoas. Lembrando também que já tem outros públicos nas redes, não é só no TikTok, né? Não é só mais os jovens. Então, sobre o TikTok, a minha percepção é essa, tá? As empresas já têm que estar se inserindo. O que é daí o conteúdo para o TikTok, né? Daí segue nessa ainda de ser um conteúdo jovem. Então, em vez de fazer um vídeo ali super sério, já dá para dar uma adaptada para uma coisa mais jovial. O que seria isso? Vídeos menores, vídeos de repente com não tanta produção, algo mais humanizado, que dê essa cara mais humanizada, né? Que não foi feito, sei lá, por uma equipe de cinema, sabe? Então essas coisas já atraem mais o público do TikTok, né? Agora... Um baita corte já deu aqui, né? Enfim. Inclusive, né, a primeira participação tua aqui na Fórmula, a gente fez alguns cortes, né? E um deles a gente postou recentemente, né? E aquele vídeo lá chegou a quantos views lá no Instagram? Não me lembro. Deve ter em 4 mil, a última vez que eu vi tava isso, né? E eu percebi também que não foi só a visibilidade, também teve muito engajamento. Uhum. O que tu sentiu com... Tu esperava que ia ter tanta gente que ia comentar, enfim? Às vezes a gente posta um vídeo ou um conteúdo em si achando, nossa, esse vai viralizar, vai bombar. E aí tem outros que a gente não dá nada. E aí esse aí que bomba. É que é o marketing de identificação, né? Enfim, as pessoas se identificaram com o que tu falou. Sim. E começaram a comentar, compartilhar, enfim. Tenho certeza que foi isso, né? Sim. Não, que a gente acaba... qual era o assunto daquele vídeo? Era como os vídeos são importantes. E essa é uma dúvida da maioria das pessoas. Então, eu acredito que tenha sido por isso que o pessoal tenha se identificado, tenha compartilhado. Deu muito compartilhamento também, ele olha, analisando as métricas. Então, eu acredito que tenha sido por isso que ele tenha bombado, vamos dizer assim, né? É pela identificação mesmo do público. Então, é uma questão de tempo aí para mais pessoas estarem fazendo seus próprios vídeos, né? Isso também é uma tendência, né? Esses vídeos de cara limpa, a pessoa falando seus negócios. O que falar para uma pessoa que ela não tá conseguindo vender, mas ela também tem vergonha de aparecer em vídeo? É importante, ela vende mais aparecendo em vídeo, enfim. O que eu vou falar para essa pessoa é que ela vai lutar, minha filha. Te vira. Tem que se expor. Tem que se expor. Tem que mostrar o produto, daí dá pra mostrar o produto de várias formas, dá pra fazer, tá muito na moda agora que ele se arrume comigo, se ela vende serviço de maquiagem, ou de beleza, ou de roupa, ou, enfim, indo mais pra esse lado, né? A gente pode aproveitar as tendências e adaptar pra cada segmento, né? Mas o que eu vejo muito que tem bombado são as próprias empreendedoras ali, usando os seus produtos ou os seus... Só os produtos, né? Os serviços não teriam como, mas usando dos seus negócios no dia a dia e mostrando isso nos stories sem ser direto uma venda. E aí a pessoa vai criando desejo naquilo ali e ela vai querer consumir também. Perfeito. Então são algumas formas legais de aparecer. Pra quem tem vergonha de vender, de dizer compre o meu produto, sim. E até tá errado fazer isso. Tem que ser mais sutil, né? Sim. Tem que ter um equilíbrio entre isso. Então, aí entra o princípio de Pareto do 80-20, que é o 20% do conteúdo que tu posta tem que ser mais comercial, porque tem que ter, né, o call to action, compre aqui, o meu produto é o melhor, compre de mim. Tem que ter isso também. Perfeito.
de forma sutil, 20%. E os outros 80% são as pessoas que consumiram o teu produto, os feedbacks, conteúdo sobre aquilo, entretenimento sobre aquilo. Perfeito, né? Sabe que a minha paixão máxima aqui é vendas. Eu adoro falar sobre vendas e tal. E já vi muito cliente que não gosta de vender, mas a gente entrega para ele muitos leads. Mas mesmo com essa facilidade, todo esse trabalho que a gente faz de tráfego, enfim, de pesquisa, de planejamento, se a pessoa ela não está preparada para receber essa quantidade de cliente, atender em tempo real, com excelência, não vai adiantar nada, né? Não adianta nada. Atendimento é tudo. Atendimento é tudo. Isso é uma das coisas fundamentais, assim, num projeto de branding. Não adianta o cara do tráfego ir lá e te enviar 100 clientes pro teu WhatsApp, se na hora do atendimento ali, da conexão, o negócio não for bom, não for fluido, não for ágil. E é um desses motivos também que foi criado o ChatGPT, né? Porque consegue ser um robô que responde a pessoa De uma forma de mais uma humana. forma humanizada, como se fosse uma pessoa Sim. falando. Ele consegue botar sentimento naquilo ali, ele interpreta o que o cliente tá falando e ele consegue responder de uma forma como se não fosse um robô, ele consegue responder com sentimento. O que se tinha até então era os chatbots ali que eles respondiam com algo programável, né? Sim, que era muito chato, né? Era chato. Eu achava um horror. Sim. Acho ainda, né? Porque não mudou muito ainda. Mas o ChatGPT, ele tá um período aí grátis, né? Depois vai ser pago, né? Sim, pelo que eu entendi, a última versão já tá sendo paga, que é o 0.4, uma coisa assim. Só que ainda tem um perigo, né, o ChatGPT que tá todo mundo usando, que a última atualização dele foi em 2021. Então tem bastante informações ali que já não valem, ou que estão até erradas, que não passaram por uma checagem, mas no mais ali, para coisas para coisas mais de entretenimento e de coisas mais leves, ele super funciona, assim. Eu brinquei ali e eu achei muito bom. Eu fiquei assustado. Eu fiquei assustada também, porque eu fiz perguntas ali e ele foi respondendo, assim, brincando. Aí eu fiz uma pergunta ali emocional, algo meio assim, só pra testar, e ele respondeu, calma, quem sabe você medita, não sei o que, tipo, brincando, sabe? E ele me respondeu como se fosse um humano do outro lado. Que legal. Então, é uma coisa a ser testada com cautela, mas já dá pra ir brincando e entendendo como é que vai ser o futuro do ChatGPT, né? Que vai substituir o chatbot. É isso aí, muito obrigado pela tua participação. Volte sempre aos nossos estúdios, né? Pessoal, a gente está chegando aqui no final, né, no nosso episódio da Fórmula Podcast, né? Enfim, a Dixon e a Raíza são grandes parceiras aí da Fórmula. Muitos projetos esse ano de 2023, tenho a certeza disso, né? E a gente está muito feliz com a tua participação, vai voltar mais vezes, né? Tem uns projetos né, paralelos aí. E é isso. Gostaria de agradecer então o convite, foi uma honra estar aqui mais uma vez. E para quem quiser acompanhar o nosso trabalho, pode seguir a gente lá nas redes sociais, vamos estar super à disposição para dúvidas, para projetos. Para as pessoas que querem te achar nas redes sociais, né? Enfim, como é que pode te achar? Qual é o teu arroba? Meu arroba é Raíza Guagliardo. E o da Dixon Comunicação é @Dixon DIXON Comunicacão. Isso aí, pessoal. Obrigado. Até mais. Obrigada.